pessoa que eu vou entrevistar agora é o dono de uma grande empresa aqui na Europa. Mas a principal curiosidade é que ele saiu do Nordeste brasileiro com apenas 19 anos. Ele passou por cima da barreira da língua, da cultura, da saudade da família, trazendo na bagagem apenas sonhos, resiliência e muita fé. Vamos lá? Eu estou aqui hoje com o empresário Tiago Alves. Ele é muito jovem, mas ele ainda era mais jovem quando saiu do Brasil para montar uma grande empresa aqui na Europa. Me conta um pouquinho dessa tua trajetória, Tiago. Desde que eu saí do Brasil, eu saí do Brasil com 19 anos, então era bem jovem na época que eu saí, e o intuito foi ir diretamente à Argentina. Então foi o meu primeiro ponto, minha primeira parada foi na Argentina. Eu comecei estudando medicina, como poucos não sabem, estudei 3 anos na área da saúde, e aí percebi que não era para mim. Então, durante esse tempo na Argentina, fiz parte de outras associações cristãs, que eu trabalhei na época, e daí passei 3 anos na Argentina e tive uma loucura na cabeça de sair da América Latina e ir para a Inglaterra, onde foi a minha casa durante 24 anos. Então, ali eu tive a possibilidade de educar com a minha faculdade, fiz minha faculdade na Inglaterra, sou formado em psicologia, como poucos não sabem, sou psicólogo, e de lá comecei a minha trajetória empresarial. Então, trabalhei para o governo da Inglaterra durante 7 anos, daí trabalhei para uma empresa multinacional que tem empresas, escritórios em todo o mundo, que chama Clarion Events, e aí foi mais ou menos onde eu comecei toda essa parte empresarial. No ano de 2016, eu passei a trabalhar independentemente, e aí com várias outras empresas, eu comecei a criar meu portfólio empresarial, e a partir de 2018 foi quando tudo estourou em geral, e agora nós estamos baseados aqui em Portugal também, em Coimbra, e temos uma série, ou um escritório também na Inglaterra. Então isso mais ou menos, muito rapidamente, é o meu histórico. Tiago, você saiu do Brasil, foi para como você falou, para a Argentina, mas não para ser empresário na Argentina, ainda não. Ainda não. O teu primeiro passo foi para uma escola de missões, é isso? Exatamente. Voltado para o cristianismo, para a implantação do cristianismo no mundo. Exatamente. Que momento mudou essa... Eu acho que quando é com a idade, não? Acho que com a idade você vai amadurecendo um pouco mais e você consegue começar a planejar o que você quer como seu próprio futuro. Com 19 anos você ainda é muito pequeno, você é muito jovem. Então não estou ali pensando diretamente em uma empresa, principalmente na nossa geração. Acho que essa geração mais nova, ela é bem mais adiantada quando vem a negócios. Mas em 2000, naquela época, era muito mais pensando no meu crescimento acadêmico do que um crescimento profissional. Então foi saindo de Latinoamérica e entrando na Inglaterra que as coisas acontecem um pouco mais rápido. Você tem mais oportunidades, você é incentivado a abrir empresas, a mentalidade inglesa ela é automaticamente muito aberta a essa parte de empreendedorismo. Então já puxa muito esse ângulo. Nós estamos falando aqui de 3 línguas. Exatamente. Você saiu do Brasil, foi para a Argentina, falou espanhol, já sabia não? Não, aprendi lá. Aprendeu falando? Sim. E como foi aí na Inglaterra? Também não? Não, já falava, mas aquele famoso, vamos aprender o verbo to be na escola, que não serve para nada. Então foi mais ou menos isso. Tinha feito sempre cursos de inglês, na escola também. Então tinha uma base, mas muito, muito pequena, mas quando você entra num país, é totalmente diferente. Não é nada do que você espera. Então você tem que reaprender, tem dialetos, tem sotaques, como a gente fala no Nordeste, tem a forma de falar. Na Inglaterra é um pouco mais formal comparado do inglês americano que você aprende na escola. Então eu comecei, vamos dizer, do zero. Tive que reaprender totalmente, mas graças a Deus eu tive um apoio bastante grande durante esse processo. Eu tive muita ajuda da escola, eu estava com uma família inglesa, então me ajudou bastante a aprender o idioma. Às vezes eu falava um pouco como um velho, porque os pais, né, que tomaram minha responsabilidade lá eram pessoas bem maiores, maduras, então acabei aprendendo um inglês um pouquinho mais formal, mas me ajudou muito da forma que eu trabalho agora, como me relaciono com meus clientes, então tudo foi um processo positivo, eu diria. Mas é sempre um desafio aprender um novo idioma. E qual foi, assim, das barreiras culturais, de língua, assim? Me fala, assim,
vamos dizer, a mais difícil que tu enfrentou? Na Inglaterra? Isso. Ah, eu diria na adaptação de, por exemplo, você começar a ter novas amizades. Porque, por exemplo, você não tendo o idioma tão fluente, sempre é um pouco mais difícil você encontrar raízes locais. Eu já estava lá, vamos dizer, nos meus primeiros 6 meses, já dava para mim manejar um pouco o idioma. Eu diria que depois de 12 meses, que eu já estava já no país, vamos dizer, eu comecei a ter um pouco mais de habilidade no idioma e começar a fazer novas amizades. Porque você tendo uma limitação no seu linguajar, no seu idioma, é muito mais complicado você ter. Aunque os ingleses são super abertos a ajudar, é um desafio. E é incrível, né? Porque a gente está falando de 7 anos. Ele falou de uma vivência de 7 anos para começar a fazer amizade. Isso não acontece no Brasil. Não. Principalmente no Nordeste. Não, exatamente não. No Nordeste você conheceu hoje, você já leva para Já é casa amigo de infância, isso mesmo. vai cozinhar, vai fazer um churrasco. Não é a mesma coisa na Europa, mas principalmente na Inglaterra. Demora-se um pouco mais, mas eu digo que as amizades são mais profundas. Quanto minha experiência sendo brasileiro no Brasil, todo mundo é seu amigo e você faz amizade muito fácil. Quando você vai ver a raiz de quem são verdadeiramente seus amigos mesmo no Brasil, você conta numa mão, porque você conhece muita gente, o colega, né? Tem vários colegas, mas amizade mesmo, também são bem selecionados. Já na Inglaterra demora-se um pouco mais, mas quando você chega àquele ciclo de amizade, é amigo pro resto da vida. Você pode encontrar para o que der ou vier e eles vão estar presentes na sua vida e vão te ajudar. Muitos deles são meus amigos até agora. Precisando de amigos ingleses. Bom, você fez faculdade na Inglaterra e depois ficou 7 anos trabalhando para a rainha. Exato, Em que momento você teve esse despertar? Está na hora de montar minha empresa. Na Inglaterra, principalmente você trabalhando para o governo, você trabalha em ciclos do governo. Então, trabalhando para o Home Office, que se chama a entidade que eu trabalhei, a cada 4 anos eu tenho um novo governo. Então, eu fiz o primeiro ciclo do primeiro governo. No segundo ciclo do governo foi quando eu comecei a pensar, eu acho que é hora de eu começar a mudar e ver o que eu posso fazer. Então, naquele terceiro ano, que faz uns 7 anos, que é o segundo ciclo do governo da Inglaterra, eu comecei a ver opções de como eu conseguia pegar verba ou algo do governo que eu pudesse entrar em uma empresa ou fazer meu próprio negócio. E como eu falei, na Inglaterra tem muita ajuda nessa parte, ele incentiva bastante a pessoas a criarem o seu próprio negócio. Então foi quando eu comecei a estudar um pouco mais de como eu podia abrir meu próprio negócio e me reeducar, porque automaticamente minha educação era como psicólogo. Eu treinei como psicólogo, atuava como psicólogo, então se eu queria abrir algo fora da psicologia, eu tinha que estudar novamente. Então busquei vários outros lugares quando eu pudesse aprender um pouco mais, o retrain, na Inglaterra que se fala, e aí foi quando eu usei aquele aninho do 4º ano, o ano 8, de treinar e estudar e me capacitar um pouco mais para abrir meu próprio negócio. Então eu usei aquele tempo de capacitação, né, que a gente chama. Desculpa que às vezes o português arranha, mas capacitação foi o tempo que eu usei de 12 meses para eu poder abrir a minha empresa. O Thiago é um empresário financeiramente muito bem posicionado, mas o comecinho não foi fácil não. E ele tem uma história que ele já me contou, pensa numa história maravilhosa, que me inspirou muito assim, nos perrengues que a gente já passou aqui. Eu paro para lembrar assim, daquela história daquela uma libra esterlina que ele tinha. Eu queria muito, Thiago, que você contasse aqui. Claro, com certeza. Como qualquer jornada de empresário, né? Nem tudo é flores e maravilhas. Você sempre vai passar por alguns perrengues. Isso às vezes dentro do próprio país, né? Com certeza. Vamos relembrar que o Thiago estava na Inglaterra. Exatamente. Então, nesse processo, durante a criação da empresa e a minha estabilidade também financeira, eu passei por um perrengue muito grande e acho que foi um dos perrengues que mais me ajudou durante o meu projeto, a minha trajetória até agora, que foi quando eu falo agora a história de uma libra, né, em geral. Então, foi na época que eu tomei a decisão de abrir meu negócio, de plantar tudo, e foi também quando aconteceu uma crise financeira bastante grande na Inglaterra. Então, como qualquer outra pessoa que tem acesso a clientes e criar seu portfólio, aconteceu comigo. Os portfólios começaram a cair, os clientes não começaram a renovar mais durante o que eu promovia como meu serviço. E eu cheguei
vamos dizer, um perrengue financeiro bastante apertado. E porque eu saí tão jovem do Brasil, um dos critérios muito grandes, eu nunca queria depender financeiramente dos meus pais. Então, no momento que eu saí de casa, foi no momento que eu também tomei essa dependência financeira. Isso é muito raro para os jovens, viu? Mas não significa que a dependência financeira não significa que eu estava no bem financeiramente. Sim. É que eu tomei a decisão de não querer depender dos meus pais, da minha família financeiramente. Então, qualquer coisa que viesse em frente, eu tinha que resolver. Exatamente, e botar a cabeça. Então, foi há alguns anos atrás. Muitos anos atrás. E como eu falei, os clientes não estavam renovando, então eu comecei a perder muita carteira financeira. E chegou vários perrengues. Um deles eu tinha acabado de me mudar para um apartamento, tinha gastado um pouco de dinheiro nessa parte. E quando foi ver, eu não conseguia renovar o contrato, não aparecia, não tinha nada aparecendo. E você chega você vê seu extrato bancário, não tem nada aqui, esse negócio está apertando, meu Deus, como eu vou fazer isso? E eu lembro que eu estava sentado no café, era dezembro, essa situação, era dezembro, porque Natal, para quem não conhece um pouco da Inglaterra, essa é a época mais festejada na Inglaterra, então muita gente sai, o país todo está decorado desde outubro, então isso era dezembro. E eu tinha somente na minha carteira, no bolso, era uma libra. Era tudo que eu tinha, era próximo ao final do mês. Eu não uma libra hoje, assim, quanto é que vale em real? Sabe? Em real é quase 7 ou 8 reais. Então não é muita coisa, era a única coisa que eu tinha. Isso eu já tinha, vou dizer, eu tinha pago todas as minhas necessidades financeiras. O que eu estou dizendo, sobrava somente no bolso. E no banco só tinha uma libra. Então, eu não sabia o que fazer. Então você chega no final do mês e, meu Deus do céu, como eu vou fazer isso? Eu não tenho contratos. A empresa está apertada agora. Eu não tenho, em geral, nada que vai me mostrar o que será o futuro. Como foi esse dia? Eu ainda lembro agora. Era quase noite, era quase 5 horas da tarde. Eu estava num café, eu tinha comprado meu café, o que seria meu jantarzinho naquela época. Eu estava apertando tudo financeiramente. E eu tinha esse última libra na mão. E eu passava no supermercado, ia no supermercado para pegar o que eu tinha que pegar, e tinha essa senhora sentada no chão. E tinha essa revista, que na Inglaterra chama Big Issue. É uma revista que o governo dá para as pessoas pobres, para elas poderem arrecadar dinheiro e começar a ter algo financeiramente. E eu passava e alguma coisa falava no meu ouvido: vá comprar essa revista. E eu só tinha uma libra, euro. Só tinha uma libra. Exatamente, uma libra. E no coração... Você não entende. Você quer buscar justificativas. Não, eu tô escutando doido. E eu passava em frente dessa pessoa e ela vendendo essa revista. Big Issue, Big Issue. E a revista é uma libra. Você paga uma libra, você recebe, naquela época, uma libra. E eu passava de frente e me falava no meu ouvido: compra essa revista. Deus, né? Como eu falei, a minha fé. Compra essa revista. E eu lutando, eu não vou comprar essa revista. A senhora que estava sentada lá pensava que era um doido, porque eu passava de um lado, passava do outro, e toda vez que eu passava, e eu estava lutando fisicamente, internamente, eu não vou gastar é a última libra que eu tenho. E eu precisava para pagar o ônibus se eu fosse em uma reunião com um cliente, mas era a última libra que eu tenho. Era a última semana do mês. Eu fiz, gente, o que eu vou fazer? Era o último muito dinheiro que eu tinha, mas eu tinha que tomar aquela decisão. E eu fui lá com muita dor no coração, claro, porque a gente é humano, a carne bate. Sim, claro. Eu fui lá com a última libra, comprei aquela revista. E saí me questionando: por que eu estou comprando essa revista? Era o único dinheiro que eu tinha. Se amanhã eu tenho que ter uma reunião com o cliente, eu precisava daquela libra para pagar o ônibus e fazer. Mas tomei a decisão. Essa revista eu ainda tenho, até agora. Ela é usada, eu botei ela num quadro, né? Ela está na minha casa. Ela é usada como um exemplo para mim sempre voltar àquela situação. Porque financeiramente eu estava quebrado. Não existia algo, como não dizer, quebrado financeiramente. E ainda usou a última libra para ajudar uma pessoa. E o interessante é que durante aquela semana, no final da semana, sem esperar nada, apareceu o meu primeiro cliente. E foi aí que mudou muito a minha história financeiramente. Primeiro, para também reposicionar como eu tenho que reorganizar a minha vida financeira. Porque você nunca pode pensar, tem uma empresa, então você vai crescendo, vai crescendo, vai gastando, vai gastando, vai gastando. Você tem que sempre ter uma bolsa, uma base que você nunca vai tocar, que vai criando aquela base, exatamente, para você poder rodar a longo prazo. E eu falei a mim mesmo, naquela situação:
Eu fiz, Deus, com Deus, né? Eu não quero, nunca na minha vida, nunca, sabe o que é nunca? Nunca na minha vida voltar a essa mesma situação. Então, eu guardei a revista para sempre ter algo para onde eu possa voltar, dizendo, Tiago, olha de onde você veio. Eu sou nordestino, eu vim de Natal, eu não tenho um pai que me ajudou financeiramente. Graças a Deus, a educação sempre me deram do bom do melhor, e isso me ajudou bastante. Mas quando eu saí com meus 19 aninhos, eu saí sabendo que eu ia ter a minha dependência total e não ia depender dos meus pais. Então, o que viesse, não importava o tamanho da onda, eu tinha que me jogar e me dar jeito. E eu lembro quando a situação passou, eu falei para o meu pai, depois eu compartilhei com ele me deu um esporro, como a gente fala. Grande. Por que você não ligou para mim? Eu podia ter ajudado você. Eu falei para ele, olha, se eu fosse pedir ao senhor, eu chamo esse meu pai de senhor, algo, eu nunca ia crescer como homem e nunca ia crescer para entender o valor financeiro, para chegar onde eu cheguei agora. Então, precisava ter passado por essa experiência. Claro, você luta para entender, mas por quê? É minha única moeda. Mas, às vezes, vale a pena você escutar a voz de Deus e dizer, eu vou seguir e ser obediente, eu vou comprar. Porque aquela decisão, não é o valor, não é porque eu tinha uma libra. Foi a decisão de ser obediente a Deus e utilizar aquela libra e dizer, eu sei que é meu único dinheiro, não é fácil, a carne dói, porque você começa a pensar, por que eu estou fazendo isso? Tomei a decisão, depois de uma semana, sem esperar nada, eu consigo meu primeiro contrato. E a partir desse primeiro contato, começou a crescer. E eu comecei a me reeducar financeiramente. A ter sempre um lugar para guardar esse dinheiro, depender 100% de Deus, que é muito importante, que como eu falei antes sobre as decisões e pela minha fé, e sempre voltar às minhas origens. Tiago teve um começo e foi a partir de aí que eu cheguei onde eu cheguei. Aí eu volto novamente ao mesmo ponto, a resiliência. Isso. É algo muito importante para um empreendedor, porque você não importa a situação que venha, se você sabe onde você quer chegar, se você tem a estrutura da sua empresa, tem a visão, segue para frente. Porque a força que você tem internamente vai te ajudar a chegar ao seu ponto final. Verdade. Hoje o Tiago, ele ajuda, eu sei que ele ajuda na obra de muitas formas, muitos empresários ajudam às vezes, né, doando grandes quantias, mas eu acredito que hoje você pode observar que doar aquela libra foi mais difícil do que hoje tirar 1.000 euros para doar. 100%. 500 euros para doar na obra de Deus, para fazer, porque a igreja que você é membro hoje, ela tem, né, um projeto bonito com moradores de rua. Então, o Tiago, empresário hoje, a empresa faz essas doações, mas nessa época, com uma única libra. Porque uma coisa você doa daquilo que está sobrando, exatamente, outra coisa é doar tudo que tem. E sabendo o perrengue que você estava vivendo, né? Gente, mas eu não vejo nada no futuro. A única coisa que eu tenho fisicamente é essa moedinha. Então, mas eu acho que... E foi uma honra, né? O Deus honrou essa tua fé e no final da semana já virou... depois do final da semana foi a primeira reunião que eu tive e eu tive que encontrar uma forma de como fazer essa reunião, porque eu não tinha dinheiro. Mas foi a partir daquele momento, daquela decisão. E eu sei, a tomada da decisão me ajudou muito também, não somente na minha forma de ver a empresa, o meu trabalho, mas também como eu posso me posicionar. Então, aquela coisa, eu nunca vou voltar àquela situação, porque eu tomo a decisão de seguir sempre pela obediência de Deus e o que Ele quer para mim como pessoa, mas também pela minha empresa, e também ser mais organizado financeiramente. Porque você não pode dizer, eu vou depender sempre de Deus e não ter essa estrutura. Eu acho que muita coisa muito na parte da praticalidade. A gente tem que ser muito prático também. Se Deus não está falando comigo, mas o que foi que Ele te ensinou durante? Qual foi as habilidades que Ele te deu para você poder montar a sua empresa? Isso ajuda muito, é tudo parte do processo, eu acho. Então aqui ele foi uma alavanca, né? Dizer agora, Tiago não pensa da mesma forma que ele pensava antigamente. E aí tudo começou a dar certo. Então você saiu de um trabalho, né, estável no governo e foi voltar a estudar para montar a tua empresa. E ela já nasceu com esse formato ou ela foi se formando no meio do caminho? Ela ainda está em crescimento. Ela ainda está. Uma empresa, ela nunca pode ser estagnada a uma coisa só. Principalmente agora que eu trabalho na área de tecnologia, é o que a gente faz, ela cresce e ela é muito rápida. Então você tem que se adaptar. Ela não nasceu com esse formato? Não, ela nasceu de um formato e ela já está mudando, ela sempre está envolvendo. Ela tem um produto core, que a gente chama aquele produto base, né, que está lá, a gente está sempre envolvendo a empresa com nova tecnologia, com formato,
como a gente vai estar apresentando para os clientes, se ela vai ser adaptada a uma plataforma ou não, a abertura e a iniciação da inteligência artificial, a gente já está entrando nessa parte também como empresa. Então, você tem que ser muito ágil. Você não pode estar estagnado numa coisa que você abriu há 10, 15 anos atrás e esperar que ela funcione da mesma forma. Você tem que adaptar o que há a situação da vida que você está tendo nesse momento. Mas isso é um diferencial teu da tua empresa, porque a gente já mora um tempo aqui em Portugal e nós vemos empresas assim que era do bisavô, do avô, hoje é do neto e continua da mesma forma. A gente tem dificuldade muitas vezes de chegar no café e passar o cartão. Muitas vezes tem que ter dinheiro lá, dinheiro. A gente está desacostumado a andar. Mas eu acho que existe uma mentalidade, falando, ó, se a gente for trazer isso para Portugal, existe uma mentalidade muito forte de guardar as raízes. Sim. Então eu acho que isso que acontece às vezes com Portugal e essas empresas que estão estagnadas o que o bisavô fazia dessa forma, está passado para mim, eu vou fazer da mesma forma. E eu imagino que aquela pessoa que está tomando conta daquela empresa também deve ter pensamentos, mas eu quero mudar isso, mas porque o pai está ali presente e não vai poder fazer a mudança porque o avô já fazia e o bisavô já fazia. Diferente de ti, né? Exatamente. Não, a gente idealizou muda, e montou a empresa. E a gente muda e a gente tem que ser muito ágil com isso, porque os nossos clientes, por exemplo, a nossa empresa, a gente não tem clientes em Portugal. A gente está baseada aqui na Inglaterra e em Portugal, mas a gente não tem clientes portugueses. A nossa empresa é totalmente global. A gente está ativo em mais de 19 países. Nós temos clientes desde a Austrália, Japão, China, Dubai. Agora crescemos no mercado da África, em Sul da África. Então, aqui é muito pequeno para a gente, porque também a maioria do investimento que vem dentro de Portugal é investimento internacional. 90% do investimento em Portugal é internacional. Então, para a gente está aqui porque a gente pode capacitar e ter empregados de alta qualidade, que falam 2, 3 idiomas. Isso para a gente como empresa é maravilhoso. Mas fazer negócio, nosso negócio não está baseado em Portugal. É totalmente internacional. E como é que tu vê a tua empresa daqui a 10 anos? Temos várias visões. É interessante essa pergunta, que semana passada a gente estava discutindo sobre isso, sobre onde a gente vai levar a empresa. Então a gente está em crescimento, não somente crescimento físico da empresa, mas a gente também está em crescimento financeiro. Esse ano, se Deus quiser, nós vamos bater a nossa meta mais acima da meta que a gente estava esperando para 2025. Então, esse ano foi um ano muito positivo para a gente como empresa, mas também abre-se uma porta do que será próximo para a gente. Então, temos planos de crescimento, queremos abrir um escritório em Singapura, então essa seria um novo desafio. Então, tem um desafio de encontrar alguém aqui que possa tomar conta dessa base aqui e para mim poder ir para Singapura e fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em Portugal. E Estados Unidos. Então, a ideia é ter 4 polos. A parte de back-office, que a gente chama, vai ficar ainda na Inglaterra. Depois a gente abriria o que já está estabelecido aqui em Portugal. A mesma coisa em Singapura e, por último, nos Estados Unidos. E aí daria já essa estabilização global da empresa que a gente quer chegar. Me fala um pouquinho da tua empresa, como é que ela funciona, o que vocês fazem. Eu sei que tem muitos eventos. Sim. Isso é verdade. Mas nós somos uma empresa de evento. Em si, nós somos uma empresa de tecnologia, de research e estudo de mercado. Nós atuamos em mais de 19 países. Nós promovemos informação para investidores que investem em uma parte do setor imobiliário, que é a acomodação estudantil. Então, todo investidor, todo developer, ele precisa da informação e do estudo do mercado para poder fazer esses negócios. Então é aí que a gente entra. Nós promovemos essa informação para eles, fazemos todo esse estudo do mercado e vendemos. Então essa é uma das partes que nós temos, a parte tecnológica da empresa. Nós também somos uma empresa de mídia e notícias. Nós temos um pórtico que faz toda a informação do mercado, de notícias, de press release, que acontece. Todas as pessoas que assinam, elas recebem essa informação todos os dias no e-mail. E através disso nós temos uma revista também, uma revista digital, que foi lançada no começo desse ano, chama Unlocked, que é também informação sobre o mercado global. E essa informação dessa área de notícias que nós fazemos abrange toda a parte do mundo. Então, nós temos parte de data e informação, nós temos toda essa parte de mídia e notícias, e aí temos nossa parte de eventos. Nós fazemos eventos em toda parte do mundo. Nosso momento agora, temos o próximo que acontece agora em setembro, vai ser em Paris,
Nós fizemos uma em Málaga, na Espanha, temos depois de Paris, temos em Londres, que é em outubro, e temos em Sudáfrica, que é em novembro para esse ano. Aí o ano que vem nós temos também algumas na Alemanha, Itália, Singapura e Austrália. Então a agenda tá cheia para 2025, 2026. Nesses eventos vocês juntam os empresários que fazem parte Mais ou menos assim, nós juntamos visão, exatamente. Então, dentro do pilar de investimento do setor imobiliário na acomodação estudantil, você tem 4 pilares, que é o desenvolvedor, a pessoa que constrói. Você tem o investidor, e aqui esse investidor pode ser um fundo de pensão, pode ser um single family office, pode ser uma empresa. Você tem o operador, que vai operar aquele edifício para eles, e os bancos. Então, o que a gente faz? A gente traz todas as pessoas, põe numa sala e deixa o espaço para ele discutir. Só que os nossos eventos são um pouquinho diferente, porque nós só pegamos pessoas de níveis altos dentro da empresa. Então, você tem que ser, como a gente chama, um C-level, que é a partir de diretor para cima, para poder ser parte desse networking que a gente faz. E normalmente você tem que ser convidado. Então, nós sabemos quem são as pessoas, temos uma equipe que faz toda a parte de investigação para saber quem são, e nós convidamos essas pessoas para fazer parte desse network. Então, é bem seletivo, bem exclusivo, e que começamos em 2022 em Londres, e agora estamos ativos em mais de 6, 7 países, os eventos em geral. Thiago, imagino, sabe, que muitos empresários brasileiros têm vontade de empreender fora do Brasil, mas, assim como tu passou, né, deve ter medo de muitas coisas. Deixa aí um recado para eles. Ótima pergunta. Para aquela pessoa que já tem algo muito estabilizado no seu próprio país e quer abrir um pouco fora, eu acho que um dos primeiros pontos que você tem que fazer é um estudo do mercado. Você tem que saber o que você vai oferecer para aquele novo mercado. Tem desafios culturais, vai ter idioma, vai ter alguns custos. Então, tudo isso, aquele estudo de mercado, antes de você tentar abrir um novo negócio, é muito importante, porque ali vai te dar um pouco mais de informação de como você tem que adaptar o seu próprio produto. Porque às vezes não funciona. O que eu tenho no Brasil e é baseado para o mercado brasileiro, você vai trazer para a Europa, é totalmente diferente. As pessoas pensam diferentes, a forma de comprar é totalmente diferente, a forma delas reagir, comunicar, é totalmente diferente. Por exemplo, até mesmo no mercado português. No Brasil, se faz negócio pelo WhatsApp, você usa as redes sociais, tem pessoas vendendo pelo Instagram. Isso não funciona aqui. Aqui é uma mentalidade um pouco mais tradicional. Aqui eles usam ainda Facebook, que muitos países não utilizam Facebook. Muita informação de rua, então cartaz e tudo isso. Então você chega aqui do Brasil com muita tecnologia, a forma de vender é totalmente diferente, quer fazer a mesma coisa e acaba o quê? Se frustrando. Porque não acontece a mesma coisa. Então, estudo do mercado é muito importante. Quem é a sua audiência, como o seu produto tem que ser vendido, a forma de comunicação é importante. Então, volta a estudo do mercado. Essa é a base de você ter na sua empresa no Brasil, querendo abrir algo aqui em Portugal ou em outro país, tenta entender como funciona. E depois, adapta o seu produto que existe lá ao mercado novo que você vai ter que abrir. Porque não é likes por likes que a gente chama, não. O que faz no Brasil faz aqui, não funciona. Não tudo. Não tudo, né? Tem muita coisa que funciona até melhor lá e pode trazer para cá e vai ter muito sucesso. Mas essa parte que você tem lá, estuda um pouquinho mais e traz para cá e adapta. Foi o que tu fez nesses 7 anos que tu passou Exatamente. na Inglaterra, convivendo com o povo, analisando cada detalhe, para depois pensar e montar a tua empresa. E então não mesmo, é... Não. Até mesmo como a empresa é na Inglaterra vindo para Portugal, a gente teve que adaptar. A gente está na Europa, mas é totalmente diferente. A forma que o inglês trabalha é totalmente diferente como o português trabalha. E a gente teve que, de uma forma ou outra, se adaptar. Eu acho que Portugal também tem muita coisa boa. Por exemplo, essa parte comparado com o inglês. Por exemplo, essa parte de desfrutar muito. O trabalho não é tudo. O trabalho não é sua identidade. E na Inglaterra, para muita gente, o trabalho é sua identidade. Aqui em Portugal não é. A pessoa trabalha de 9 às 5 e está de boa. Não vai fazer o extra. Já na Inglaterra, você trabalha de 9 até as 9 da noite e está lá trabalhando, somente em Londres, onde tem um base. Então, a identidade do trabalho é muito importante. Quando aqui existe um balanço entre qualidade de vida e seu trabalho, sua família e seu trabalho. E eu acho que se você consegue encontrar os dois ângulos, você vive uma vida muito boa aqui em Portugal. Sempre que eu finalizo reportagens como essas, eu paro para pensar no quanto ela edificou a minha vida. E se ela de alguma maneira inspirou a sua também, curte e compartilha com seus amigos.
com pessoas que têm sonho de empreender e que possam conseguir, através dessa reportagem, inspiração para deixar para trás a zona de conforto e mergulhar em águas nunca antes navegadas.